De novo, o exemplo extremo. Se você me faz um filme que é racista, que passa uma ideia, que normaliza o racismo, que fala o racismo é legal, que o racista ganha no final, e isso não é uma crítica, é uma vitória, vai ser uma merda gigante, entende? Vai ser uma coisa horrível e provavelmente vai ser cancelado, não vai ter distribuição do filme. Mas esse exemplo, né? Eu acho que ele não funciona porque a arte, necessariamente, ela precisa ter um ponto de contradição e incongruência. Se tu faz um filme que do início ao fim o racista é o legal, ele sempre vence, no final ele triunfa, cadê a incongruência que me fez rir, que me fez... Cadê o plot twist? Não, cadê o mas negócio? que seja um roteiro bom, que seja um roteiro que tem viradas, que papapá, mas que no final mostra assim, ó, racismo é da hora, hein, pessoal? Vai ser uma merda. Mas aí que tá, na comédia, tu consegue fazer esse final e aí alguém vem te criticar, pô, tá fazendo um filme racista, e tu vai falar, não. Ó, tu não pegou ali um ponto importante pra tu entender que esse final onde o racista ganha, na verdade, quer dizer o contrário. Então, interessante isso que você tá trazendo. Só que se eu faço uma piada isolada num show de stand-up, e é só a piada pela piada, e não tem todo esse contexto de um filme, que tem uma virada, que tem uma moral da história, aí, meu irmão, você só paga de racista, né? Claro, mas é que, ao meu ver, toda arte ela vai ter um ponto de incongruência, que é o ponto que o comediante vai usar pra se defender, falar, pô, não é isso que vocês estão achando, é outra coisa. Qualquer piada vai ser assim. Quando o cara é cancelado, o Léo Lins, por exemplo, ele sempre pega o ponto da incongruência ali e fala, pô, pessoal, vocês não estão vendo que é isso aqui, a da hidrocefalia. Cara, é água e Nordeste, tem nada a ver com a criança especificamente, esse é o ponto de incongruência. Pois mas a criança existe, né? A criança é real. Não, pior que não, ele até explicou que não. Não? Não, ele até explicou que não. E mesmo que fosse, se eu vi uma criança com hidrocefalia e a minha mente cômica juntou esses dois pontos incongruentes, por que eu não posso fazer essa piada? Até porque eu... Ninguém fala que você não pode fazer, você faz o que você quiser, você pode fazer a piada. Mas aí tu considera que essa piada ela vai fomentar esse pensamento, né? Aí o que eu tô dizendo é que é o contrário. Quando é uma arte, quando é comédia, o comediante sabe onde tá o ponto de incongruência e ele sabe explicar para as pessoas. Essa piada da hidrocefalia, ao meu ver, ninguém tá rindo da criança, tá rindo do absurdo que ele falou. Tá rindo, puta, não, ele falou isso, não acredito. Porque de alguma maneira ele ligou esse mundo irreal, onde a cabeça de uma criança ia resolver a seca do Nordeste, a gente tá no mundo ficcional, que não tem como. Ele pegou um elemento da realidade e espichou até esse mundo. E a gente ri dessa ligação incongruente desses dois mundos. Eu tô rindo do errado. Eu rio como uma afirmação de que aquela frase está errada. E não como um reforço, entendeu? Entendo o que você tá falando. Concordo que tem isso também, mas não tem só isso. E aí que fica complexo a parada, entendeu? Tem isso, mas não é só isso que tem. Um outro elemento que tem aí também é crueldade. É uma piada extremamente cruel, né? Aí é subjetivo demais. Então, mas a incongruência ela tá lá. Ela é específica, é material. A crueldade é totalmente subjetiva. Não é totalmente subjetivo, é bem objetivo. Se a pessoa viu a piada e ela se sentiu mal pra caralho, tá ali. É isso, essa coisa horrível. Mas isso é subjetivo. Isso faz mais, isso dá um gatilho e tal. Mas isso é subjetivo. Mas a subjetividade constrói a nossa vida também, irmão. Não é uma coisa a ser jogada de lado, entende? É super importante a subjetividade. Não, mas eu não sei. Mas aí a gente vai ficar... Vou dar um exemplo, então. Eu fiz uma piada com câncer uma vez. Eu recebi 2 e-mails na mesma semana. Um de um cara que tinha câncer, ele falou, pô, quando tu faz essas piadas, eu me sinto melhor, porque tu alivia, tu trata esse assunto com banalidade. Outro cara falou do pai dele que morreu de câncer, ele falou, pô, isso aí, quando tu fala disso, me deixa mal. Então, a mesma fonte de energia causou 2 energias diferentes. É subjetivo. E aí eu te pergunto, qual você quer causar? Mas eu causei as 2 ao mesmo tempo. Mas talvez você consiga fazer uma que cause só a que você quer. Não, aí eu vou querer controlar o mundo, eu não posso fazer isso. Não, controla o seu mundo, irmão. Exato, eu controlo minha piada. Então... Como tu vai interpretar, eu não posso ser punido porque tu achou cruel. Entendeu? Então, mas a pessoa pode responder, né? Se ela se sentiu ofendida, se sentiu mal, se sentiu atacada e tal. Não, é isso, não é uma punição, entende? Claro, não. Pode responder, mas o que eu tô tentando avaliar é a qualidade do objeto da piada. Porque eu tô dizendo que ela em si, ela não é ofensiva nem não ofensiva, porque 2 pessoas com a mesma... olha só, capacitismo é crime, correto? Como assim? O que é? É eu impedir o cara de subir aqui? É eu negar o trabalho Preconceito com pessoas com deficiência. Mas na prática isso é o quê? Isso é crime. Não. Se eu chegar e xingar uma pessoa deficiente, já é capacitismo. Mas se eu chegar e xingar qualquer pessoa na rua, é crime. Exato. Concordamos. Sim. Então, a piada é capacitista. Não é, porque ela tá acontecendo no mundo irreal. Ela não tá acontecendo no mundo real. Ela tá acontecendo nesse mundo. Mas é uma ideia capacitista. Quando eu falo, se eu falo pra alguém,
O preto macaco. É o mundo real, correto? É da imaginação, mas é crime. Mas tu falou pra alguém, é mundo real, tu tá na frente da pessoa. Então, mas existem essas piadas, correto? Mas qual é o ponto de incongruência? Onde é que tá a sacanagem? Tu sabe? A sacanagem tá no exagero. A sacanagem tá na comparação com o macaco. Essa é a incongruência, porque a pessoa não é um macaco. Exato. Exato. Então, e é uma piada horrível, racista. Sim, mas eu não tô... Tá no mundo da imaginação. E ainda assim é crime e ainda assim afeta a nossa realidade, entende? Sim, é por isso que é foda quando a gente começa a falar disso, porque eu não quero defender essa ideia. Porque não tem outros elementos aí pra eu te explicar essa piada aí. É só preto macaco? Pô, não tem nenhuma... Só um exagero? Não tem nada. Cara, preto macaco e a caixa d'água não é tão diferente assim. A da hidrocefalia tem muitos elementos. Muitos elementos. Ok, mas ainda assim é uma ideia capacitista. Ponto, aí lide com isso. Não, mas eu acho que isso é subjetivo. É isso que a lei não. Mas a lei vai falar, não, é capacitista. Exato, mas aí eu acho que a lei tá equivocada. Aí, irmão, tinha que se interessar mais por política pra tentar mudar as leis, né? Não tem como. Tem, uai, como não? Não tem como mudar, vai ser do jeito que os caras querem que seja, não é nós que vamos mandar com o nosso voto no final do ano. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é que a mesma informação causou duas reações diferentes. Então, já que isso está acontecendo, como é que eu vou decidir se essa ideia é ou não é alguma coisa? Eu não posso decidir isso. E dito isso, que a mesma informação pode causar várias reações diferentes, e ela está acontecendo nesse mundo de ficção, como é que o direito vai se meter nessa alçada? Como é que tu vai pegar um livro material que lida com a nossa vida real e vai julgar algo que aconteceu no mundo que nem existe, em primeiro lugar, que é o comediante com palavras criando esse mundo na tua cabeça? Como é que um juiz vai conseguir julgar isso? É muito maluco. Então, mas o juiz é maluco, mas eles já fazem isso, né? E dificilmente isso dá errado pro comediante no contexto do palco. É muito difícil que algo do show, do palco, tem uma consequência real jurídica, né? Porque realmente, quantos casos, né, de piadas de show, assim, de fato o comediante teve que pagar alguma coisa? Tipo, essa aí eu acho perdeu. Que se fudeu bastante, né? Mas ele não se fudeu juridicamente pelo show, correto? Não foi isso? Não sei, teve até o Ministério Público que pré-censurar as piadas do show dele em Fortaleza e tal. Teve um impacto no mundo real dele. Então, batalhou pra isso, né, irmão? Tá provocando bem aí. Mas o mundo jurídico se mete em tudo, irmão. Não, entende? E aí é uma batalha de quem tem o melhor advogado, né? Também tem um pouco disso também. Então, infelizmente. Só que aí que tá. Mas só que a questão é por que fazer essa piada? Sendo que ela é cruel pra caralho, entende? Mas a gente voltou no ponto de ser cruel ou não, porque aí eu não considero ela cruel. Tudo bem, você não considera e 1 zilhão de pessoas consideram também, entende? Exato. Então, tipo... Então, o mesmo exemplo eu posso te dar nessa piada da hidrocefalia também, que o Léo Lins postou lá os prints na época. Ele mostrou lá mães de crianças com hidrocefalia mandando mensagem pra ele falando, pô, não tem problema essa piada. Então, a mesma informação causou reações diferentes em pessoas envolvidas naquele assunto. Então, por isso que eu acho que não tem como decidir o que é a piada. Ela é sempre subjetiva. Ela é sempre uma coisa... vai ser jogada aí, vê como é que vocês interpretam. Agora, quando o direito vem e tenta decidir, não, foi isso, e pune o cara, eu acho isso uma loucura. É um assunto difícil, mano. Por isso que a gente tá aqui conversando. Eu não sei se eu tenho a resposta correta, não. Mas o que eu entendo é que, de novo, já falei várias vezes lá no outro podcast, falei também. A gente forma cultura, mano. A gente forma subjetividade, a gente reproduz opinião, a gente... Então, por exemplo, o stand-up molecada vê muito, né? Tem uma menina que viu lá o Inteligência Limitada e veio falar comigo. A história dela é interessante. Ela ama stand-up. Ama stand-up desde de menina, assim, gosta pra caralho. E ela era a única menina da sala dela que gostava de stand-up. E aí, então, ela ficava falando com os menininhos lá que curtiam e viam a gente na Ana Hickman e não sei o que e tal. E ela começou a curtir, fazer piada com os caras e tal. Começou a crescer. E aí, os caras começaram a fazer as piadas com ela. E era sempre zoando ela, porque ela é gorda, porque ela não sei o que, bullying. E era piada. Ela foi ficando depressiva, foi entrando numa bad. E pra ela foi muito duro, porque é isso, ela é fã do Léo Lins, ela é fã de não sei quem,
e viu os próprios colegas, que também gostam da mesma coisa que ela gosta, usando das ferramentas e daquelas piadas pra atacar ela e detonar com ela, porque ela sai do padrão, né? Ela não tá no padrão. E aí a coisa que ela amava foi virando a coisa que ela odeia e se afasta, porque virou uma arma de fogo, digamos, contra ela. Então você vê que eles estavam fazendo essas piadas porque viram essas piadas acontecendo e estão reproduzindo essa mesma postura no cotidiano, no dia a dia. Eu entendo esse argumento, mas eu discordo dele também. Porque a gente pode entrar naquele negócio. Bom, então a gente vai punir o diretor do clube da luta porque umas crianças abobadas se bateram numa escola. Ou a gente vai proibir o GTA porque é violento. Lembra daquele papo dos caras da igreja? Vamos proibir o GTA porque isso vai incentivar a galera. O que eu vejo é que... E quantas pessoas gostam de comédia e não fizeram isso com essa menina? Ou em outras escolas? Então é muito difícil fazer esse recorte. Então, mas é que no stand-up é foda o stand-up, né? Porque ele fica nesse lugar que é meio... É isso, não é uma sketch, né? Não é um personagem, entende? É a gente... O stand-up, ele se aproxima um pouco do filósofo, assim, né? A figura é uma pessoa que está pensando o mundo, está questionando, está trazendo, está reformulando ideias. Tem essa possibilidade, né, de ser meio um filósofo. Tanto que volta e meia as pessoas usam trechos de comediantes para resolver debates, né? Tem aquele trecho do canal do Jim Jeffries sobre desarmamento. Tem o Amer Amar que fala sobre racismo reverso. E aí é um texto de stand-up, só que é do caralho, porque é um puta argumento fudido, engraçado, para detonar certas ideias toscas, né? E alguns stand-ups reforçam ideias toscas, entende? Então, eu já me perdi completamente no que eu estava falando. Eu comparei com proibir o GTA, proibir o boa, da luta. Isso. Então, é louco, velho, porque de novo, o filme, o GTA, eles têm essas histórias, começo, meio e fim, e tem o contexto final, e tem a moral da história. Às vezes, os comediantes não. Eles só fazem uma piada solta. E isso tá solto. Porque eu achei engraçado. Agora, isso é muito arriscado, porque aí não tem nenhuma proteção em volta. Tem que partir do pressuposto de que, não, eu sou uma pessoa boa, obviamente, mas eu falei isso aqui, foi engraçado pra caralho, vai. Foi engraçado. É horrível, mas foi engraçado, vai. Então, só que aí, você concorda com essa ideia? Não concorda? Discorda? Não tem. Se ele só joga piada solta, é só a piada solta. Se eu vou e faço uma piada homofóbica, e é isso, eu só tô sendo homofóbico. Não tem nada, entende? Que me protege, que eu explico, olha, não é legal, hein, homofobia, vamos respeitar essas pessoas. Ou vamos fazer piada com quem é homofóbico. Se eu só faço a piada solta, eu só pago de homofóbico. Não, isso eu concordo pra caralho contigo. Eu acho que um bom comediante, ele vai subir no palco, ele vai fazer piada com gays e ele vai fazer logo depois uma com héteros, ou o contrário. Mas não é isso que eu tô falando. Não, eu entendo o que tu tá dizendo. Que dentro de um contexto de comédia, se tu vai falar de um grupo, meio que é bom falar de todos, pra tu mostrar que contexto tu tá vindo. Não é disso que tu tá falando? Não, porque eu acho que a gente pode escolher um grupo mesmo. Se a gente tá interessado em detonar aquele grupo lá, é aquele lá. Não quero agradar todo mundo, entendeu? Tá, pode escolher. Mas ao meu ver, um bom comediante, ele falaria dos dois grupos antagônicos. É o isentão da comédia. Exato. mas não é que é isentão, é a comédia. O centrão da comédia. Mas é a comédia. Então, isso não define a comédia. A comédia, ela tá em todos os lugares, né? Tá no dia a dia. Meu pai faz piada, entende? Todo mundo trabalha com humor. Claro. Né? Mas o que eu tô falando isso não é a comédia. Pra mim, a comédia é tu enxergar um ponto engraçado em dois grupos antagônicos ao mesmo tempo. Essa é a habilidade do cara. Tu falou que tu considera o comediante um filósofo, eu já acho que ele é mais pra um palhaço mesmo, ele é um clown. Ele é um cara que ele tá... Pode ser as duas coisas. Ele pode acabar falando algo filosófico que as pessoas vão pensar, pô, que interessante, mas nunca é a pretensão dele, entendeu? Às vezes é. Aí... De novo, a gente volta pra umas referências fodidas. Porra, o Dave Chappelle tem umas coisas maravilhosas. Claro, mas a gente vai se comparar com essas exceções. Eu vou me comparar com Pelé? Não, eu tenho que entender o meu lugar, que é de um bosta, burro, ignorante, que é um palhaço, que quer brincar com essas realidades, entendeu? Se eu começar a falar, não, a minha referência é George Carlin, eu sou um filósofo. Mas é porque aí você não... ficar chato.
Não, mano, se você fizer uma boa piada, não vai ficar chato, entende? Mas com pretensão é muito... Aí é a minha opinião pessoal. Se o cara tem uma pretensão, é muito difícil o cara conseguir fazer uma piada. Com pretensão. Eu tenho uma pretensão de te fazer pensar filosoficamente sobre esse assunto. Provavelmente vai ser uma bosta essa piada. Pra você, talvez, mano, mas não é do seu interesse, entende? Claro, tipo, tem perfil pra tudo, né? Sim.